O nível da vazão do Rio Meia Ponte caiu muito e já é preocupante essa situação. Para saber quais são as medidas que estão sendo adotadas e falar mais sobre essa situação, quero chamar agora ao vivo a repórter Rosane Ferraz, que tem novidades. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, novidades preocupantes, né? Nível do Rio Meia Ponte chega aí realmente uma situação que está preocupando muito. O Estado declarou aí o estado crítico 2 em relação ao abastecimento e o racionamento já começou sim para produtores rurais e indústrias que captam água ali direto do Rio Meia Ponte. Esse racionamento tão temido começa assim ali pela zona rural, são centenas de produtores rurais que estão sendo afetados e também indústrias. A secretária do Meio Ambiente, a Andréa Vulcano, está aqui comigo. Vocês lembram, inclusive, antes, secretária, só um minutinho, na semana passada, nós mostramos uma fiscalização, um monitoramento ali do Rio Meia Ponte, inclusive nós temos imagens aéreas que mostram esse trabalho de vocês. Foi a partir deste monitoramento que se decidiu, então, por decretar esse estado crítico 2. Secretária, o que significa isso? Bom, o nível crítico 2 significa que o volume que está passando no rio está abaixo de 3.300 litros por segundo. Lembrando que nos períodos de chuva esse volume chega a 40 mil litros por segundo. Então, de 40 mil nós caímos para 3.300. Quando chegou nesse número, a nossa orientação é declarar o nível crítico 2, o que implica na redução do volume outorgado, ou seja, aqueles que têm autorização para captar água do rio, só pode captar a partir de agora a metade. Intensificou-se, portanto, a fiscalização, é importante que não haja irrigação diurna. Foi uma estratégia muito boa, uma vez que o rio estava caindo muito rápido, desde a irrigação noturna. Ele começou a cair um pouco mais devagar, mas quando atingido o nível, nós fomos obrigados a declarar o nível crítico 2. Vale ressaltar que essa captação é reduzida em 50%, aquela outra medida adotada na semana passada, com o horário estipulado para a captação, permanece? Como é que fica tudo isso? Permanece, então quem irriga só pode irrigar à noite e ainda assim, a partir de agora, com 50% do volume outorgado, ou seja, quem tinha direito a irrigar 100 litros por segundo vai irrigar só 50. Você tem uma noção de, pelo menos, quantos mil produtores e indústrias vão ser afetados por este racionamento? Nós temos milhares ali de outorgas concedidas na bacia do Meia Ponte, afeta significativamente a produção, especialmente dos agricultores familiares. Nós temos ali na bacia mais de 5 mil produtores familiares que vivem e sobrevivem do que plantam. Então, é importante que a população urbana entenda que é necessário reduzir o consumo na cidade. Como é que vai ficar a fiscalização? A fiscalização ela já está em campo, ela será intensificada a partir dessa semana. Nós estamos ainda na fase de orientação dos produtores. Poucos estão descumprindo as regras, mas aqueles que reincidirem no descumprimento, eles serão penalizados. Sim, Jordevar, pois não? Rosane, eu só queria saber da secretária, não sei se ela está me ouvindo, essa questão do consumidor aqui na cidade, né? Ele pode ajudar de que forma e pode ter racionamento também aqui? A grande preocupação nesse secretário é racionamento para o consumidor normal. Inclusive, existe um plano já prontinho aí, secretária. E esse risco, de que forma a população pode contribuir para evitar que isso aconteça? É muito importante que a população, de fato, faça um uso consciente da água. Reduza banho, não lave calçada, não lave carro, evite qualquer tipo de desperdício. Porque o desperdício aqui na cidade pode gerar logo em seguida um racionamento e nós não esperamos que isso aconteça. Lembrando, gente, que esse plano de racionamento ele é colocado em prática a partir do momento que a vazão chega a 1.500 litros por segundo, seria o nível crítico 4. Esse risco existe, secretário? Esse risco não pode ser descartado, nós estamos fazendo todas as ações para evitar isso, mas ele, infelizmente, ainda não pode ser descartado, uma vez que não há previsão de chuvas. Então fica a responsabilidade de todo mundo, né, evitar que isso aconteça. Sem dúvida nenhuma, a gente convida aí o consumidor urbano para nos ajudar nesse processo, porque um racionamento para todos implica desde danos lá para o nosso produtor rural, que está plantando a sua alface, a sua hortaliça e fica sem a renda para sustentar a sua família, mas também aqui os cabeleireiros, barbeiros, os pequenos restaurantes que dependem daquela água para poder sobreviver, afeta demais a economia. Então, quando a gente está gastando a água lá à toa em casa, a gente tem que saber que a nossa responsabilidade afeta a sobrevivência de milhares de pessoas. Obrigada, secretária, pelas informações. Contar então com os nossos telespectadores. Eu volto com vocês no estúdio.
Ok, Rosane, muitíssimo obrigada. Obrigada também à secretária. Números alarmantes, como frisou bem a secretária. O normal é 40 mil litros de água nessa vazão por segundo. Aí baixamos para 3.300 e hoje já foi registrado aqui esse índice, 2.600 litros por segundo. Realmente todo mundo tem que se unir, colaborar, porque pode faltar água, pode haver racionamento e também aí um escalonamento desse fornecimento nos setores da Grande Goiânia. Olha, gente, essa é a natureza e nós temos que fazer a nossa parte agora e tem como a gente ajudar sim. Você que está em casa acompanhando o Jornal do Meio-Dia, vamos economizar água. Nós, do Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada, vamos começar uma campanha, aí até junto com a Saneágua, a partir dessa semana, no sentido de alertar a população de que é preciso, sim, cuidar do nosso meio ambiente. Então, por exemplo, a gente sempre faz uma conta aqui e fala uma situação. Nós temos 1,5 milhão de habitantes aqui, só em Goiânia. Se cada uma pessoa economizar 1 litro por dia, só 1 litro, que é muito pouco, nós vamos ter 1,5 milhão de litros economizados todos os dias. Agora imagine se cada pessoa economizasse 5 litros, diminua o tempo no banho. Quando você for escovar os dentes, desligue a torneira, não lave calçada, diminua o seu consumo, porque assim nós vamos estar ajudando a não ter racionamento. E é isso que a gente quer. Então não adianta você ficar fazendo crítica aí da sua casa e não fazer a sua parte. Nós precisamos ter a consciência de que é possível, mas a gente tem que realmente fazer economia de água. E o quanto o trabalho educativo neste momento é importante. Aí com o Rio Meia Ponte em nível crítico, nós vamos mostrar agora que o Batalhão Ambiental e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente estão fazendo sim essa orientação em propriedades. A intenção é mostrar como deve ser o consumo. E quem traz os detalhes é o repórter Giovanni Azara. Com o Rio Meia Ponte em nível crítico, medidas foram tomadas para evitar uma piora na situação da bacia e o consequente desabastecimento. A portaria 179 da SEMAD, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estabeleceu regras específicas para o uso dos recursos hídricos no período entre os dias 15 de agosto e 15 de outubro desse ano. Com isso, equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da própria Secretaria têm visitado produtores rurais que possuem a outorga para captação de água, para levar orientações. Todos os recursos hídricos que alimentam o Rio Meia Ponte, nós estamos visitando as propriedades que são vizinhas, que utilizam desses recursos, que poderiam afetar e afetariam certamente aqui o resultado final, que é o abastecimento. Ficou estabelecido que o uso da água para irrigação só pode acontecer no período noturno, entre as 8 da noite e as 6 da manhã. Os produtores devem ter dados atualizados junto à Secretaria do Meio Ambiente. O uso da água da bacia pela indústria deve ser com volume outorgado e ao longo do dia, e mantendo ainda um monitoramento da vazão. Quem possuir barragens deve contar com um sistema para a diminuição do volume armazenado. Quem tiver o barramento e não possuir esse sistema, precisa providenciar em até 30 dias após a comunicação. E todos os empreendimentos que fazem o uso da bacia devem contar com um sistema de monitoramento e enviar os dados para o site da SEMAD. Durante as visitas às propriedades, os policiais deixam com o responsável uma cópia da portaria. Eles já passaram por municípios como Nerópolis e Nova Veneza e devem seguir por toda a região da Bacia do Meia Ponte, entre as cidades de Itaúsu e Goiânia. Vale destacar que quem for flagrado descumprindo as normas pode ser penalizado por lei estadual e também federal. A gente já chegou, inclusive, em propriedade que ele estava fazendo a irrigação durante o dia. Como a portaria é muito recente, está tudo muito novo, e agora que realmente está se difundindo a informação, é que a gente está conseguindo conscientizar. Esse trabalho é importantíssimo, por isso nós estamos trazendo aqui o comandante do Batalhão Ambiental, Edson Cândido Ribeiro. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, comandante. Boa tarde aos nossos telespectadores. Esse trabalho de conscientização se estende àquelas pessoas que têm irrigação, hortaliças, indústrias também? Sim, se estende a todas as pessoas. Tanto aquele morador ribeirinho que utiliza para a pequena hortaliça dele, para a agricultura familiar, como aquele que tem uma indústria. Lembrando que, como bem disse aí a nossa secretária,
Mudando o nível agora, aquela pessoa que tinha o direito de usar X quantidade vai ter que usar 50%. Mas tem fiscalização em cima disso. Fiscalização constante. Nós mostramos os vídeos aí, nós começamos isso na semana passada, essa fiscalização, quando foi decretado que estava próximo de chegar ao nível 2, e continuamos com essa fiscalização. Inclusive ontem a TV Serra Dourada esteve conosco lá, acompanhando os nossos policiais, Coronel, na orientação. Comandante, como é que vocês vão medir, por exemplo, se ele tem um consumo lá de 10 mil litros, por exemplo, 5 mil, como é que vocês vão saber se ele gastou só metade? Como é que Sim, através da fiscalização e da conscientização. É claro que é muito complexo, dada a dimensão, porque essa bacia ela começa lá em Umas, e nós estamos percorrendo toda a bacia. Mas, assim, o controle ele é feito através da consciência lá do nosso industrial, e não é objetivo do Estado parar a atividade, né? A atividade econômica ela precisa continuar. Então, o que ele faz? Ele vai usar o mínimo de água necessário para tocar a sua indústria e para que o seu funcionário tenha condições de exercer a sua atividade. Mas tem como fazer essa medição, esse controle? Esse controle ele é complexo de ser feito, mas como nós vamos estar fiscalizando bem próximo deles ali, tem condições sim do empresário fazer essa medição. Então, o empresário consciente, ele vai fazer. Como bem disse a secretária, aquela pessoa que faz o uso da água para a agricultura familiar, ele vai poder fazer a irrigação apenas no período noturno, das 20 às 6 horas, conforme foi dito. Se ele for pego durante o dia, ele pode ser multado, autuado. Coronel, obrigado pela participação do senhor. Nós vamos estar junto com o trabalho de vocês, também da Saneag, do meio ambiente, e assim que tiver outras informações, o senhor vai voltar, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Nós que agradecemos, a Polícia Militar agradece, o Comando Ambiental, e nós vamos estar juntos. Se você tivesse mais um segundinho para orientar essa pessoa que usa água, né? Economizar água. Economiza água, fecha a torneira quando estiver escovando os dentes, fecha, né? Não fica fazendo barbeando, no caso dos homens. Uma boa ideia, sabe o que nós vamos fazer? Todos os dias, Coronel, nós vamos ter, então, reportagens, né, Luciana, explicando e orientando dicas, como você pode economizar. Dicas. Mostrando também bons exemplos, aquelas pessoas conscientes que já estão muito fazendo isso. Né? Obrigado pela sugestão. Obrigado, a Polícia Militar agradece. Boa tarde, obrigada.